Olá, amigos! Que alegria nós nos reunirmos novamente a fim de estudarmos a doutrina espírita. E depois de uma jornada de vários meses juntos, junto à equipe espiritualiciana, entendendo os processos do planeta, nós analisamos passo a passo, fizemos um passeio em vários pontos do planeta, observando os animais, observando a Terra, entendendo a conexão de todo esse processo com a nossa saúde, compreendendo as diretrizes da ciência, tudo isso sob o olhar magnânimo da doutrina espírita. Nós fizemos passos juntos, trazendo o conhecimento do homem através de diversos documentários, sob a análise do conhecimento dos céus, traçando os caminhos da ciência, junto aos passos do Evangelho de Jesus. Aprendemos a observar a Terra a partir do Maestro Cristo de Nazaré. A Terra é um todo. O que ocorre com os animais acontece ao mesmo tempo com o que ocorre com o clima, que acontece ao mesmo tempo com o que ocorre com o nosso corpo, que acontece ao mesmo tempo com as descobertas da saúde, que acontece ao mesmo tempo com os caminhos que se abrem, que acontece ao mesmo tempo no processo de trabalho das equipes espirituais superiores da transição do planeta Terra. No entanto, nós analisamos parte por parte, processo por processo, para hoje, depois de tantos meses juntos, podemos entender a razão de termos estado neste processo de estudo, de tantos documentários que foram reunidos, formando um único olhar. O olhar do espírita que observa a Terra, até o ponto em que ela se encontra, o olhar do espírita que entende que o espiritismo é a ruptura do paradigma que leva à destruição, à violência, à crueldade, ao sofrimento e à dor, para a abertura de um novo paradigma que leva à esperança, ao amor, ao bem, à reconstrução, enfim, aos caminhos da regeneração. É a doutrina espírita o desdobramento lógico do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, e é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo a palavra magnânima do Mestre do Amor, através do maior mandamento e das bem-aventuranças, em que ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meus amigos, com alegria, nossa mente e nosso coração agora estão cheios de conhecimento e de compaixão. Nossas mãos se encontram prontas ao labor. E nossa alma em prece, pedindo ao Mestre nos ensine os caminhos de agora em diante. Hoje fazemos o fechamento deste ciclo de estudos de vários documentários, de vários livros, em particular trazendo os comentários de um livro chamado Homo Integralis, uma nova história possível para a humanidade, de Fé Cortés. Então, meus amigos, hoje é um convite a fechar este ciclo de diversos documentários e abrir os campos do entendimento, sempre à luz do Consolador prometido, sempre guiados acima de tudo pelo Mestre do Amor, imbuídos do desejo sincero de aprendermos o bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os misericordiosos, o amai a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo, com o coração cheio de gratidão e alegria. Porque, meus amigos, não é apenas que nós estamos estudando a doutrina espírita, nós nem percebemos que estamos caminhando juntos por este processo de amor, abrindo as portas a compreender a transição individual e coletiva para uma terra que se encontrará em novo patamar, deixando de ser um planeta de provas e expiações, para tornar-se um planeta de regeneração. Amigos,
vamos compreender o que nos demonstra a nova estrada a seguir. Oi Nádia, oi Natália, oi Sandra, tudo bem? Bom, eu vou começar aqui fazendo a leitura do texto. O texto é intitulado Gaia é um grande sistema que se autorregula. No livro Coming Back to Life, Voltando à Vida, numa tradução livre, Joanna Macy, aquela da ecologia profunda, e Molly Brown apresentam uma imagem muito usada por pensadores para ilustrar a evolução de sistemas: uma chama. Se você observar uma fogueira, vai perceber que a chama usa a madeira para manter sua forma original. Ela faz isso através da transformação daquilo que queima. A chama consome seu combustível ao mesmo tempo que transmuta esse combustível em outra coisa. A madeira, por exemplo, se transforma em cinza, mas a chama está lá, usando a madeira para se manter chama. Isso é o que ocorre com os sistemas. Eles consomem matéria e informação que passam por eles, constantemente desintegrando e reconstruindo num movimento eterno de renovação, tentando manter sempre seu equilíbrio. Assim como o fogo, um sistema transforma e é transformado pelo que é alimentado nele. Isso vale e muito para além da matéria, para nossos pensamentos e imaginação, e a energia que deles emana o tempo todo. A teoria de sistemas e a forma como ela molda a vida no planeta foram uma das descobertas mais importantes dos últimos tempos, pois mudaram radicalmente a visão e o foco de como víamos as interações na nossa vida. Quando os cientistas abandonam o conceito de partes como entidades separadas e focam em suas relações, descobrem que a natureza se auto-organiza, o que permite entendermos a vida sob um outro prisma. Essa visão se aplica a toda forma de interação no planeta. A teoria dos sistemas é como a ciência pós-moderna explica o que diversas tradições ancestrais e espirituais sempre afirmaram a nós, ocidentais, moldados pela cultura da separação e da dominação. Tínhamos muita dificuldade de entender. Todos somos um, porque estamos todos conectados na teia da vida, e ela funciona com base nos princípios que Joanna Macy e Molly Brown tão belamente colocam em seu livro. O primeiro ponto, segundo a teoria dos sistemas, é que qualquer sistema, do átomo à galáxia, é o todo. Isso significa que não podemos reduzi-lo a seus componentes, porque suas capacidades são derivadas da relação dinâmica de suas partes. Sua interação é sinergética, gerando propriedades emergentes que não são previsíveis analisando-se as características de suas partes isoladas. As autoras citam como exemplo a umidade. Não podemos prever antes de ocorrer que, se combinarmos oxigênio e hidrogênio, isso vai resultar em umidade. Do mesmo modo, ninguém consegue prever tamanha criatividade de soluções que podem emergir quando um grupo de pessoas coloca sua inteligência para jogo. O segundo ponto importante é que, graças ao fluxo contínuo de matéria, energia e informação, os sistemas abertos conseguem se auto-estabilizar e manter seu equilíbrio. Isso permite aos sistemas que se autorregulem em meio a mudanças no ambiente. Isso é o que ocorre, por exemplo, na homeostase do corpo humano. Outra característica de seu funcionamento é que sistemas abertos não só mantêm seu equilíbrio em meio ao fluxo, mas também evoluem em complexidade. Quando ameaças vindas do ambiente persistem,
eles podem se desintegrar ou se adaptar, se reorganizando com base em novas formas de funcionar. Se as mudanças forem contínuas e muito rápidas, por exemplo, e o sistema não conseguir se adaptar a elas porque as oscilações crescem numa proporção maior que sua resiliência, o sistema perde sua coerência e complexidade e começa a se desmantelar. Esse é um ponto muito importante, porque é o que está acontecendo nesse exato momento. Quando a Amazônia é desmatada nos graus em que está sendo agora, ela não consegue mais se manter como floresta, e assim vai se adaptando para virar uma savana, um grande cerrado. Eis o risco do que estamos fazendo. Não há como ter absoluta certeza do que vai acontecer, pois a rapidez da destruição é maior do que a capacidade de autorregulação para manter o sistema como estava. Não custa lembrar que é a floresta que, com seus rios voadores, mantém os regimes hídricos de quase todo o país. Ou seja, um simples decreto ou financiamento que incentiva a expansão da fronteira agrícola gera um impacto muito maior do que podemos prever e de forma muito mais nociva. Por fim, segundo a teoria dos sistemas, todo sistema é um ólon, ou seja, é ao mesmo tempo um todo que contém subsistemas e parte de um sistema maior. Em cada nível desse ólon, ou subsistema, de um átomo para a molécula, da célula para um grão, de uma pessoa para uma família, em cada nível geram-se novas propriedades emergentes que não podem ser reduzidas às propriedades separadas. Por isso, os cientistas do clima não conseguiam explicar as mudanças climáticas apenas analisando a emissão de gases do efeito estufa, porque, ao passar para um grau seguinte, vemos, por exemplo, que grande parte desses gases hoje é absorvida pelos oceanos. Por isso, eles estão mais ácidos, e assim, as condições de vida estão em risco. Minha visão aos dos grandes aprendizados com a negligência da academia em relação à teoria de Gaia e sua demora para admiti-la como pertinente é que não podemos esperar ter todos os dados para tomar uma decisão, ao mesmo tempo que não podemos mais tomar decisões sem levar em consideração a visão de impacto sistêmico. Assim, nesse momento, precisamos ser cautelosos quanto às propostas de soluções para a emergência climática, optando pelo que já sabemos, não ter impactos negativos. Esperar para agir neste momento só interessa a quem ganha nesse sistema neoliberal, a mais ninguém. Eu, você, sua mãe, sua filha, seu vizinho, o chimpanzé, a rede de fungos, todos perdemos com essa demora e esse negacionismo. Soma-se a isso o fato de que, mesmo com computadores superpotentes, não dá para prever exatamente o que vai acontecer. As propriedades de um sistema, ou seja, sua forma de funcionar, emergem de modo imprevisível quando suas partes são recombinadas, ou quando a velocidade da destruição é maior que a capacidade de regeneração. Se de tudo deste livro ficar apenas isso para você, saiba que a coisa mais importante que precisamos fazer hoje é regenerar o planeta e não permitir mais nenhuma mudança sequer nos ecossistemas. Isso significa reflorestar, reflorestar, reflorestar. Significa desmatamento zero, emissão de carbono zero. É tão grave quanto isso. O corte das emissões tem de começar agora. E não podemos nos deixar levar por papinho de economia que precisa se recuperar, porque o que está em risco é a vida. Esse é o desafio mais sério de todos os tempos. E, sim,
durante a crise da pandemia, inúmeros estudos de recuperação econômica demonstraram que a restauração, a regeneração e a economia de baixo carbono são saídas não só absolutamente necessárias sob o ponto de vista da vida, mas como um potencial na casa de trilhões de dólares de gerar riqueza e empregos. Eu vou iniciar o pensamento deste texto que nós podemos começar a compreender a partir da questão 540 do Livro dos Espíritos. Na natureza tudo serve, tudo se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia de que estás longe de conhecer. Meus amigos, eis o Espírito de verdade nos falando no final da questão 540 do Livro dos Espíritos, não somente o traçado profundo da evolução, mas também a interligação entre todos os espíritos, filhos do mesmo Pai, em todos os estágios de evolução. O cerne do processo de compreensão da transição é justamente o entendimento profundo desta colocação do Espírito de verdade. A era do Espírito refere-se à compreensão não apenas do estágio evolutivo em que nós nos encontramos, espíritos em humanidade. É a compreensão de que somos espíritos inseridos neste momento num corpo físico humano, tendo vindo de muitos e longos anos de evolução. Somos espíritos ligados a outros irmãos de jornada em diversos estágios evolutivos. Este é o ponto primordial que nos permitirá a compreensão profunda do verdadeiro amor ao próximo e o entendimento dos passos da regeneração. É a partir daí que nós realmente abandonamos o materialismo. Porque a visão antropocêntrica de que nós somos o centro do universo e tudo está aqui para nos servir é uma visão materialista, porque é incapaz de compreender o espírito em todos os estágios de evolução e nos impede fatidicamente de vivenciar o maior mandamento em sua essência profunda, nos deixando na superficialidade da vivência das bem-aventuranças e da compreensão do Evangelho de Jesus. Ao invés de abrirmos os campos de visão para o todo, restringimos apenas uma porta de milhares de portas que compõem o planeta Terra e o universo, presos em uma visão fechada, restrita, de uma única fase de toda a cadeia evolutiva e de uma única faceta do amor divino. Entender isto nos liberta para viver a paz, para trabalhar com Jesus no que Jesus trabalha, para trabalhar com os companheiros espirituais superiores sob a ótica do verdadeiro amor. É disso que se trata o Evangelho. É disso que se trata este texto que nós estudamos. Que alegria, meus amigos, que a doutrina espírita nos abre as portas desde o século XIX para esta visão. Que alegria nós aliarmos aquilo que vem sendo demonstrado por inúmeros cientistas hoje no século XXI, a doutrina contemporânea que é o Consolador Prometido, que com toda sinceridade sejamos justos. A doutrina espírita desdobra com a lógica a compreensão do Evangelho. No entanto, esta visão de amor a todos os espíritos é a visão dos espíritos crísticos. Não foi à toa que o mestre do amor, governador do planeta Terra, que, como estudamos, trabalhou tanto para receber os espíritos em todos os estágios de evolução na Terra, com seus trabalhadores do bem,
Não foi à toa que quando ele pousou as suas asas divinas na terra, ele nasceu deitado sobre o reino mineral, abraçado pelo reino vegetal, observado pelo reino animal, amparado pelo reino nominal, representando ele mesmo, o reino angélico. Olá a todos, eu vou continuar aqui com a parte que fala sobre interser, sou porque somos. Thich Nhat Hanh é vietnamita, monge budista, escritor e um dos mais importantes ativistas pela paz do mundo. Em 1966, ano em que fundou a Ordem do Interser, ou Interbim, palavra cunhada por ele, encontrou-se com Martin Luther King e Robert McNamara, na época secretário de Defesa dos Estados Unidos, e apresentou uma proposta de paz, com 5 pontos, para acabar com a Guerra do Vietnã. No ano seguinte, Luther King indicou Nhat Hanh para o Prêmio Nobel da Paz. Considerado o criador do budismo engajado, que significa colocar os monges a serviço das necessidades da população. Sua visão de paz no mundo está ancorada em diversos pilares da filosofia budista e no conceito de que a existência só é possível através do ser interrelacionado com tudo o que há, ou o que ele definiu como interbim, numa tradução literal, interser. É dele esse conceito do interser, que ainda não existe no dicionário, mas que traduz de uma forma poética e bela o que a teoria de Gaia explica de forma científica. Segundo ele mostra no livro, o coração da compreensão. Se você for poeta, verá nitidamente uma nuvem passando nesta folha de papel. Sem a nuvem, não há chuva. Sem a chuva, as árvores não crescem. Sem as árvores, não se pode produzir este papel. A nuvem é essencial para a existência do papel. Se a nuvem não está aqui, a folha de papel também não está aqui. Portanto, podemos dizer que a nuvem e o papel intersão. Apesar da palavra interser não se encontrar ainda no dicionário, se combinarmos o radical inter com o verbo ser, teremos um novo verbo. Se examinarmos esta folha com maior profundidade, poderemos ver nela o sol. Sem o sol, não há floresta. Na verdade, sem o sol, não há vida. Sabemos assim que o sol também está nesta folha de papel. O papel e o sol intersão. Se prosseguirmos em nosso exame, veremos o lenhador que cortou a árvore e a levou à fábrica para ser transformada em papel. E vemos o trigo. Sabemos que o lenhador não pode existir sem seu pão de cada dia. Portanto, o trigo que se transforma em pão também está nesta folha de papel. O pai e a mãe do lenhador também estão aqui. Quando olhamos desta forma, vemos que, sem todas estas coisas, esta folha de papel não teria condições de existir. Ao olharmos ainda mais fundo, vemos também a nós mesmos, nesta folha de papel. Isso não é difícil, porque quando observamos algum objeto, ele faz parte de nossa percepção. Sua mente está aqui, assim como a minha. É possível, portanto, afirmar que tudo está aqui nesta folha de papel. Não conseguimos indicar uma coisa que não esteja nela. O tempo, o espaço, o sol, a nuvem, o rio, o calor, tudo coexiste nesta folha de papel. É por isso que, para mim, a palavra interser deveria ser dicionarizada. Ser é interser. Não podemos simplesmente ser sozinhos e isolados. Temos de interser com tudo ou mais. Esta folha de papel é porque tudo ou mais é. Imagine que tentemos devolver um dos elementos à sua origem. Imagine tentarmos devolver a luz do sol ao sol. Você acha que a folha de papel ainda seria possível? Não. Sem o sol, nada pode existir. Se devolvermos o lenhador à sua mãe, tampouco teremos a folha de papel. O fato é que esta folha de papel é composta apenas de elementos, não papel. Se devolvermos estes elementos às suas origens, não haverá papel algum. Sem estes elementos, não papel, como a mente, o lenhador, o sol e assim por diante, não haverá papel,
Por mais fina que esta folha seja, tudo o que há no universo está nela. É justamente esta visão de interser a base da teoria de Gaia e de uma proposta de cura para o planeta, apresentada por Lovelock em seu livro Gaia, A Cura de um Planeta Doente. Nele, Lovelock afirma que a evolução dos organismos se encontra tão intimamente articulada com a evolução de seu ambiente físico e químico que juntas constituem um único processo evolutivo, que é autorregulador. Desse modo, o clima, a composição das rochas, o ar e os oceanos não são exclusivamente resultantes da geologia, são também as consequências da presença da vida. Lovelock está dizendo o mesmo que Nhat Hanh, o que, por sua vez, é a base da cosmovisão, ou visão de mundo, de diversos povos originários, algo comprovado pela física quântica, quando afirma, através de experimentos, que o objeto se modifica por meio da presença do observador. Tudo isso explica a mudança de consciência e a evolução sistêmica que acontecem o tempo todo ao nosso redor. Lovelock propôs em seu livro que a cura do nosso planeta passa por usarmos essa nova lente de interdependência ou do interser, que são o oposto da dominação e da separação que, até então, era quase como uma verdade absoluta para a humanidade. Graças à evolução sistêmica e aos ciclos de feedback e retroalimentação, emergiu essa nova visão de mundo, essa nova consciência que torna a antiga obsoleta. A visão da vida como um sistema complexo e interdependente não mais permite fazermos business as usual ou fazer negócios como fazíamos antigamente. Simplesmente porque a evolução do sistema da vida nos coloca no momento em que as nossas escolhas se fazem cada vez mais importantes. Na década que vai determinar a continuidade ou não da vida em Gaia, já entendemos que, com a lente antiga da sociedade do crescimento industrial, o que teremos como produto final será nossa extinção, com um caminho recheado por mais algumas quebras nas bolsas, a falência de milhões de pequenos empresários, como acabou de acontecer após o mundo passar por uma pandemia. Com a lente antiga, também teremos migração em massa por conta de secas e alagamentos, falta de água e de comida, e a morte de grande parte da humanidade. Não se enganem, se a gente não mudar radicalmente tanto o sistema quanto a forma como vivemos nessa comunidade chamada Gaia, pandemias e quebras serão cada vez mais presentes em nosso cotidiano. É isso que queremos coletivamente? Tenho certeza que não. Vou completar essa fala, esse texto que nós comentamos agora, com uma outra parte do livro, que diz o seguinte: o que chamamos de natureza, Gaia ou Mãe Terra, esse mega-organismo vivo, é o que mantém a teia da vida em funcionamento. Portanto, é Gaia que deve estar no centro dessa cosmovisão. Ela não só fornece a base dessa teia, como apresenta os limites que devem ser respeitados para o equilíbrio e autorregulação dos sistemas da vida. A partir daí, Gaia é alicerce e também contorno. Sendo assim, o princípio de Gaia no centro remete a honrar a vida e a delimitar o que pode ou não ser feito pela ação humana em função do equilíbrio dessa teia. Colocar Gaia no centro muda tudo. E muda tudo mesmo, meus amigos. Muda, porque nós deixamos de olhar apenas a espécie humana, abandonar o antropocentrismo significa abandonar o egoísmo, sob a ótica da fala de André Luiz, por exemplo, no livro Nos Domínios da Mediunidade, tudo é espírito no santuário da natureza.
Esta visão de Gaia é uma visão profunda, porque a Terra é um organismo vivo, é vida espiritual e abundante, com espíritos em incontáveis corpos formando o planeta. Não se trata de uma matéria, não se trata absolutamente de um planeta azul, se trata de vida espiritual abundante. Nós estamos inseridos em vida espiritual abundante, tanto em nosso corpo quanto em tudo ao nosso redor. Irmãos de jornada em diversos reinos, é disso que se trata a visão de Gaia. E nós nos interdependemos, somos partes deste processo. Abandonemos a visão humana e vamos nos inserir na visão do todo. E aí, a partir disso, nos colocar como espíritos em fase de humanidade, com seus deveres e suas responsabilidades, com a sua visão de Deus, do amor, da criação, da evolução, da paz, da constituição divina, que é o Evangelho. Portanto, colocar a vida espiritual em todos os estágios como centro do olhar divino, que olha por todos os seus filhos, como centro do amor, que se estende a todas as criaturas em todos os estágios, muda tudo. A partir de então, somos os espíritos com a maior responsabilidade. Irmãos outros que caminham conosco dependem de nós para a sua própria evolução, para a sua reencarnação. E meus amigos, acima de tudo, nós dependemos de nossos irmãos em todos os outros estágios de evolução. É momento de arregaçarmos as mangas de espíritos em estágio de humanidade e nos comprometermos em aprender a amar. Caminhamos juntos, conforme dissemos no início deste episódio, pela Terra, e observamos o quanto a visão antropocêntrica foi capaz de danificar, destruir impiedosamente, sofridamente a nós mesmos e a tantos outros companheiros de jornada espiritual, crianças que nos aguardam o árduo trabalho do aprendizado do amor. Com sinceridade, precisamos da caridade para conosco. Nós precisamos da abordagem da não violência em nossa consciência. Nós precisamos da linguagem espiritual de André Luiz, de Emmanuel, de Joana de Ângeles, do Espírito de Verdade, que nos clama ao amor, à transformação, à construção da paz, ao encerramento da crueldade. É disso que se trata a linguagem não violenta. A linguagem não violenta é o reflexo da não violência. É reflexo do nosso esforço árduo em amar. Ah, meus amigos, quanto nos aguarda a natureza pelo amor humano. Quantos nossos irmãos animais não esperam incansavelmente que finalmente sejamos capazes de compreender que eles entendem o que acontece ao seu redor, que eles amam, sentem, choram, que eles têm vínculos afetivos que vêm de longa data, longa jornada de evolução. Temos um longo aprendizado sobre o verdadeiro amor. Olá, Sandra, olá, Nádia, olá, Tiago. Bom, eu vou falar um pouco da evolução da consciência. Até a teoria de Gaia, a ciência em sua maior parte operava sobre a mesma lógica da cultura, da dominação e da separação. Assim, a lente usada pelos cientistas para criar os modelos de testes de hipóteses e analisar a vida era também a da separação e da visão mecanicista.
na qual a realidade é vista separando substâncias de processos. À medida que uma nova consciência ou nova forma de ver a vida começa a se desenvolver e se espalhar pela grande teia de informações que nos conecta a todos, se tornam possíveis descobertas com essa nova lente ou esse novo grau de consciência. Isso porque, de fato, estamos todos interligados em diversos níveis, e um deles é essa troca de informação, o inconsciente coletivo. Curioso observar que a teoria de Gaia surgiu após o movimento hippie ganhar força e espalhar pelo mundo uma visão diferente da que se estava em curso até então. Que John Lennon lançou sua música Imagine, exatamente em 1971, e que a primeira conferência internacional para tratar do meio ambiente no mundo, a Conferência de Estocolmo, ocorreu justamente em 1972. Foi como se de uma hora para outra uma preocupação e uma visão de união passassem a florescer em diversas partes do planeta simultaneamente. Esse é o poder dessa teoria invisível que troca informações o tempo todo. Podemos dizer ainda que esse é o poder de novas frequências de energia que chegam ao planeta e que tornam possíveis outra vibração e um acesso e desenvolvimento de novos paradigmas, baseados em novas lentes, possíveis apenas porque esse sistema de feedbacks traz a evolução necessária para que isso seja possível. Por isso, este livro é sobre novas narrativas e sobre novas lentes, porque apesar de parecer o contrário, não só é possível mudar radicalmente o sistema que rege nossa sociedade, como isso já foi feito algumas vezes na história. Vida gera vida. A vida gera condições de a vida prosperar. E na natureza vemos isso acontecer o tempo todo, basta ter olhos para ver. Foi com esses olhos que Yokuba parou o deserto, mas também que um suíço radicado no Brasil, chamado Ernest Goethe, aprendeu a plantar água, e assim está revolucionando a forma como cultivamos alimentos. Um dia, Ernest se perguntou: será que não conseguiríamos melhor resultado se procurássemos modos de cultivo que proporcionassem condições favoráveis ao bom desenvolvimento das plantas? Em vez de criar genótipos que suportem os maus tratos a que as submetemos? Nessa época, ele trabalhava no laboratório de pesquisa em melhoramento genético da instituição estatal, FAP, na Suíça, e depois de questionar profundamente o papel de seu trabalho, decidiu largar tudo e testar outras formas de cultivar o solo, baseadas numa linha de pesquisa chamada agricultura ecológica. Eram os anos 1970, olha os anos 70 aí novamente, e seu teste inicial foi em terras frias na Suíça e Alemanha. O projeto se baseava numa nova maneira de combinar o plantio de raízes, verduras e grãos, aos quais ele combinou posteriormente árvores frutíferas. A inserção das árvores foi o que faltava para o entendimento que levou ao que hoje é conhecido como agrofloresta ou agricultura sintrópica. Ernest observou que na natureza as plantas de uma floresta estão em diferentes níveis de altura e que cada tipo de planta cresce e se desenvolve melhor com uma quantidade adequada de nutrientes, luz e sombra. Assim, para ele, fazia mais sentido plantar da forma mais próxima possível à natural do que criar sistemas de monocultura que não existem na natureza. E eles não existem entre outras coisas, porque um sistema monocultural não tem resiliência alguma, tampouco tem a capacidade de provar para si próprio o alimento necessário para essa única espécie crescer. Um sistema que não tem essas variáveis não pode de forma natural sobreviver, que dirá ser base da alimentação de qualquer parte da teia da vida. Quando Ernest plantou sua agrofloresta num local considerado pelos especialistas como terra arrasada e solo morto, ironicamente chamado Fugidos da Terra Seca,
e anos depois viu 14 nascentes rebrotarem, ele reafirmou a hipótese de que a vida molda o ambiente. Se não fosse assim, como nasceria uma verdadeira floresta de Mata Atlântica num lugar com um solo tão pisoteado e compactado pelo gado? Justamente aí está a grande diferença da agricultura sintrópica, agrofloresta ou regenerativa. Para todas as outras, ela trabalha de mãos dadas com o que a natureza já faz. Só dá um empurrãozinho e prova que a vida tem sim a capacidade de gerar mais vida, como também fizeram Yokuda e sua agrocilvicultura. Sintropia é o conceito básico da vida no planeta e ela é calcada na colaboração, ao contrário da teoria darwinista e da maneira como a nossa sociedade se organiza. Baseadas no egoísmo, só com cooperação é que a vida gera vida. Ou, como afirma Antônio Nobre, o amor incondicional é a base da vida em Gaia, porque sem o cuidado, sem a cooperação, a vida não acontece. A sintropia não acontece. E assim, Ernest transformou uma fazenda de 480 hectares, que se chama Fugidos da Terra Seca, na fazenda Olhos d'Água, nome dado depois que as 14 nascentes foram plantadas ou brotaram em função do reflorestamento sintrópico da região. Essa fazenda foi o que fez o suíço se mudar de Malicuia para as nossas terras. Meus amigos, após toda a caminhada que fizemos juntos, todo o processo de análise que fizemos juntos, nós passamos por um processo de luta, de euforia, de luto, de compaixão, de temor. É preciso agora pensarmos juntos e trabalharmos individualmente e pelo coletivo para que realmente se instale o processo de transição unido ao Evangelho do Cristo, trazendo amor ao entendimento da evolução do Espírito. Entendendo os passos da evolução do Espírito, compreendendo o fenômeno magnânimo da evolução, entendendo cada um destes processos. Eu vou completar esta colocação feita agora com uma outra colocação que está no mesmo livro, que diz o seguinte: o despertar é espiritual. Por isso, nosso despertar começa em cada indivíduo e nessa lente que usamos para nos vermos no mundo e para interpretar a realidade. O despertar é individual. O trabalho começa em cada um de nós. E não se engane, dá trabalho. Ele parte do autoconhecimento, que é uma das ferramentas mais libertadoras que pode haver. Se autoconhecer faz com que possamos respirar e pensar antes de sentir um estímulo. E se autoconhecer, meus amigos, é conhecer a própria evolução, é responder a partir das orientações da doutrina espírita realmente de onde viemos, do átomo. Realmente para onde vamos, o arcanjo, realmente o que estamos fazendo aqui, aprendendo a amar, evoluindo e despertando a consciência. Temos muito a trabalhar. Que alegria estarmos integrados aos companheiros espirituais superiores nesta jornada de amor. Temos muito a fazer. Que alegria estarmos juntos neste caminho. Que alegria sonharmos juntos com a libertação dos animais,
com a libertação da Terra e, consequentemente, com a libertação de nós mesmos. Olha, meus amigos, está na hora de regenerar. É hora de construirmos a regeneração. Eu vou encerrar o nosso episódio de hoje com uma colocação que está no final do livro. Somente através do amor incondicional, ou seja, a mais pura expressão do amor, aquele que não está suscetível às condições ou circunstâncias externas, que não espera nada em troca, sem quaisquer limitações, é que conseguiremos nos reconectar com este grande portal que é o nosso coração, limpando todas as distorções e distrações. E assim, podemos estabelecer uma conexão direta com toda a sabedoria contida na fonte criadora, em Deus, para ser o guia das nossas ações aqui no mundo físico, para que possamos cumprir a missão de cada um de nós aqui, nessa existência. O amor é mesmo essa força de resgate de que precisamos, do resgate do que é ser humano, do resgate da nossa integralidade, do resgate da consciência de que estamos aqui para servir a evolução da vida. Afinal, nós somos um só com um todo. Que cada um de nós agora, mediante tudo que temos aprendido, que temos vivido, que temos ouvido, que temos estudado, seja capaz de trazer todo este conhecimento para despertar no coração o divino, o clamor de amar, o clamor da piedade, o clamor da compaixão, o clamor da paz. Nos levantarmos de onde estamos, iniciarmos o nosso processo individual de regeneração e termos caridade para com aqueles que nos cercam, trazendo o processo coletivo de regeneração através da disseminação do conhecimento de que na natureza tudo serve, tudo se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Segue aqui o abraço fraterno de todos nós voluntários da SEAMA e a nossa gratidão profunda por terem estado conosco, porque somos todos estudantes das lições de Jesus.